Bem-vindos a mais um vídeo do canal Fiel até o Fim. Eu venho trazer hoje mais uma mensagem de Deus para o teu coração. Essa palavra está no livro de Isaías, capítulo 61. Veja o que está escrito no livro do profeta Isaías. As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Veja bem, é uma promessa que está no livro de Isaías, onde que Isaías prega esta palavra e ele vai dizer que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Veja nesta mensagem o que Deus nos transmite, porque nesse momento Isaías falava sobre uma promessa de Deus, sobre a palavra de Deus. Ele tinha sido enviado para pregar essas boas novas que traz libertação aos cativos, né? E hoje nós temos visto muitas pessoas que estão cativas, estão presas a uma situação e que não sabem o que fazer. Às vezes até conhece a palavra, às vezes já tem procurado perseverar, lutar para poder alcançar as promessas e está tendo dificuldades. Mesmo conhecendo a verdade que liberta, conhecendo essa palavra poderosa que se cumpre, ela tem tido dificuldade, porque ela não está sabendo lidar com a situação diante da promessa, porque nós temos a promessa, mas temos também a necessidade de perseverar nessa promessa. A exemplo de Daniel, que orava e ele teve a necessidade de estar buscando em oração por uma resposta. Então, não é diferente na palavra de Deus. Aqui, o profeta Isaías vai pregar uma palavra poderosa para colocar em liberdade os cativos. Há muitas pessoas que não entendem que estão cativas, que não entendem essa prisão, porque ela é espiritual. Há muitas pessoas que têm medo de uma prisão, de uma cela onde ela fica presa entre quatro paredes, de trás de grades, né? E há muitos que até dizem: Deus que me livre de estar sendo preso, de estar em um lugar. Mas a pior prisão na vida de um homem, onde as pessoas necessitam de libertação, nem é tanto de uma cadeia, onde que as pessoas ficam de trás de uma grade, entre quatro paredes. Não. A maior necessidade da libertação do homem é na vida espiritual. Uma vez que a pessoa anda, ela vai e vem, e mesmo andando de um lado para outro, mesmo tendo uma certa liberdade neste mundo, espiritualmente ela se encontra presa, e essa é a pior prisão. A prisão onde que a pessoa, mesmo não estando entre quatro paredes, de trás de uma grade, dentro de uma cela, ela tem dificuldades na sua vida, dificuldades de vencer, dificuldade de conquistar. A vida dela espiritualmente se encontra presa de tal maneira que ela não consegue ter paz, ela não consegue viver, ela não consegue alcançar o propósito da promessa. Porque todo aquele que tem propósitos, que tem promessa, ele também tem batalhas. Batalhas a serem vencidas, batalhas que necessitam ser vencidas. E você pode observar que quando Isaías prega esta mensagem, ele está falando dessa palavra que nós acabamos de ler, passam-se 700 anos e a gente vai ver esse livro do profeta Isaías ser aberto novamente pelo próprio Senhor Jesus. Veja o que está escrito em Lucas 4,16. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Essa palavra de Deus ela é tão poderosa
que ela tem o poder de estar libertando os cativos, colocando em liberdade os que estão presos espiritualmente. Porque a maior prisão na vida do homem é essa, a prisão espiritual. A maior batalha da vida do homem é espiritual. Os maiores problemas que a humanidade tem enfrentado não são as coisas visíveis, não são o maior problema que você enfrenta, que nós enfrentamos, não são coisas, não são pessoas. São coisas espirituais. A gente vê Éfeso na palavra de Deus dizendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra o principado e potestades. Então veja bem, a nossa luta, ela é contra forças espirituais do mal. Então a pior prisão é essa, é a prisão espiritual, aonde que a pessoa fica presa, está presa, cativa nos seus problemas. E aí na hora de lutar, ela luta contra a situação, se esforça às vezes para vencer um problema, lutando de uma forma errada. Aí ela não consegue tomar posse da vitória e vem os questionamentos: será porque Deus permitiu isso? Será porque que eu estou passando isso? Ela tem aquela impressão de que a palavra de Deus ou a promessa pode estar falhando na vida dela, mas a realidade é que a palavra de Deus não falha. E se ela não falha, a pessoa começa a questionar: por que está dando errado? É a forma que a pessoa lida com a promessa. Porque o próprio Senhor Jesus, quando ele abre esse livro, ele vai ler esta passagem que o Espírito do Senhor estava sobre ele para pregar as boas novas e libertar os cativos, dar vista aos cegos. Ele vai dizer o que aqui? Ele está falando que hoje se cumpriu, 700 anos depois, vem se cumprir essa profecia, essa palavra. Muitos poderiam dizer: mas demorou tanto tempo para se cumprir, 700 anos. Você vê que na palavra da carta de 2 Pedro, a palavra de Deus diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. O que eu e você precisamos entender, você que nos acompanha nesse momento desta palavra, é que não importa o tempo, o que importa é que eu confie na promessa de Deus. O mais importante é confiar, acreditar que a palavra vai se cumprir. Ela é poderosa para me colocar em liberdade, ela é poderosa para me libertar. Então eu tenho que lutar pela libertação, eu tenho que buscar pela promessa. Agora, quando eu busco em Deus, eu descanso nele. Quando eu descanso em Deus, eu descanso em confiança. Eu descanso acreditando que vai acontecer. E porque eu creio em Deus e eu sei que Deus faz tudo no tempo certo, então eu não vou ficar desesperado, eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar com medo, eu não vou duvidar da promessa, eu vou aguardar a promessa confiantemente, porque eu sei que ela vai se cumprir. E como também fala na carta de 2 Pedro, que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, também diz que ele não tarda em cumprir o seu propósito. Entenda, você que tem propósito na tua vida, você que tem essa confiança em Deus, você que acredita em Deus, você que acredita na profecia, não desespere. Entenda que no tempo certo vai se cumprir. Quando Jesus disse hoje se cumpriu, o que ele estava dizendo? Passarão céus e terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras do Senhor, elas vão se cumprir, elas não vão deixar de se cumprir. Por isso que nós temos que ter sabedoria para buscar no Senhor com sabedoria, crendo e não duvidando, esperando sem desanimar, sem desacreditar, sem retroceder, acreditando que a promessa vai chegar, porque aquilo que nos foi prometido, Deus vai fazer com que se cumpra. E quem tem propósito, Deus honra. A gente vê, falando aqui sobre libertação, quantas não são as pessoas hoje que vivem preocupadas, ansiosas com relação à libertação de um problema, libertação dos vícios, libertação de problemas relacionados a casamento, vida sentimental, trabalho, saúde. Seja qual for o tipo de libertação, quando a pessoa ela tem o coração quebrantado para a promessa, ela dá lugar para Deus agir, ela começa a buscar crendo, mas diante da batalha, quando ela começa a enfrentar uma batalha, não entendendo aquela situação, não entendendo o propósito,
ela desanima. Às vezes ela até começa a toda a prova, às vezes ela até começa com todo esforço, mas no meio da caminhada ela desiste, porque ela não entende que ela precisa crer e ter o coração quebrantado. O maior problema nas batalhas espirituais é o coração quebrantado. Coração quebrantado quer dizer aquele coração que amolece, é aquele coração que se arrepende diante do Senhor. Coração quebrantado é aquele que aceita a palavra, é aquele que ele não busca uma palavra segundo ele deseja, mas segundo o que ele precisa. Ele confia naquela palavra, ele se entrega àquela palavra e daí vem a resposta. Por que vem a resposta quando a pessoa tem o coração quebrantado? E a promessa é essa, para libertação aos cativos, né? Aqueles que têm o coração quebrantado, porque Deus não pode agir num coração endurecido. Porque Deus é Deus de amor, Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de justiça. Então Ele só vai agir se você der lugar para Ele, se você tiver o coração voltado para Ele. Então é necessário que para você tomar posse da promessa, você tem que ter o coração quebrantado. Teu coração tem que dar lugar para o agir de Deus. Você tem que ser acessível a Deus. Você tem que ser acessível a esta palavra. E diante da dificuldade, onde nós temos visto, né, que muitas pessoas têm tido dificuldade, a gente vê muitas pessoas presas espiritualmente e não entendendo que essa prisão é espiritual. Às vezes ela até acha que não precisa buscar, que por mais que ela está enfrentando um problema, ela pode vencer com a força do seu braço, que ela não precisa estar buscando uma igreja para vencer. E é um engano muito grande, porque, veja bem, quantas pessoas se capacitaram, estudaram, se formaram, quantas pessoas procuraram ter um certo entendimento e tendo até experiência com uma situação não está conseguindo vencer. Quantas pessoas que têm uma boa formação, quantas pessoas que têm um bom trabalho, têm uma boa empresa, mas não conseguem administrar direito, porque está tentando administrar com o seu conhecimento, está tentando administrar na força do seu braço e está perecendo. Por quê? Veja bem, se a pessoa não usar a sabedoria e lutar espiritualmente, de nada adianta ela se esforçar com a força do seu braço. Porque, como eu disse aqui, ela pensa que está livre, mas se ela não estiver lutando com Deus, buscando em Deus, ela está presa. E quando a pessoa está presa espiritualmente, não adianta o conhecimento que ela tem. Não adianta a capacitação que ela tem. Quantas não são as pessoas que se capacitaram hoje estão desempregadas? Pessoas que têm uma boa formação estão desempregadas. Pessoas que se formaram em uma área, dedicaram o tempo todo. Não que a gente seja contra isso, pelo contrário, a gente é a favor de você se capacitar, de você estudar, nada contra. Mas não é isso que vai resolver a tua vida. Você precisa de uma libertação espiritual. A sua luta é espiritual. Quantas pessoas, como eu disse aqui agora, que mesmo sendo capacitadas, tendo sido capacitadas e tendo as suas experiências, estão perdendo. A maioria das pessoas que estão sofrendo são as que mais se prepararam, de repente, as que mais perdem, as que mais suicidam. É porque estão presas espiritualmente. A pessoa pensa que está livre, mas na verdade ela está presa. Então, quando Deus falou para declarar libertação aos cativos, até João 8 vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. E a gente poderia até pensar: a verdade vos libertará. Mas quantos não estão presos, mesmo tendo conhecimento da verdade? É porque a forma que ela está lidando com a verdade está errada. Então, você tem que lutar com sabedoria. Não adianta apenas eu ter uma verdade que liberta a minha vida, se eu não entregar esta verdade, se eu não buscar, se eu não lutar da forma certa. Você não consegue vencer uma batalha espiritual lutando com a força do seu braço. Então, é necessário você entender isso. E toda promessa, ela tem um tempo a se cumprir. Todo propósito tem um tempo. E eu quero alertar você que está buscando uma resposta, que está precisando de uma resposta, que antes que a resposta chegue até você, tem um preparo. E no momento do preparo, tem batalha. Então, continue batalhando, continue lutando, porque a resposta está vindo. E esse tempo de batalha é o tempo de preparo. Então, no tempo da batalha, não foge não desiste não, continua lutando.